país em que 1 a cada 5 pessoas é obesa, a pandemia do coronavírus traz uma série de desafios para os profissionais de saúde. Por um lado, os obesos são considerados grupo de risco para a doença e, por isso, devem ficar em casa sempre que possível. Por outro, esse isolamento social tende a agravar um problema que muitas vezes já é grave por si só: a obesidade causada pelo sedentarismo e pela má alimentação. Então, como preservar essas pessoas diante desse cenário? Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmara Record. Por videochamada, eu vou conversar com o Dr. Cizenando Ernesto de Lima Júnior, que é cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Marcelo. Prazer falar com o senhor. A gente ouve sempre nos noticiários que os obesos estão mais vulneráveis à Covid-19, que eles fazem parte do grupo de risco. Mas por que exatamente isso acontece? O que há de diferente no organismo do obeso que o torna tão vulnerável a essa doença? Então, Marcelo, no início da pandemia, nem tinha essa preocupação, porque todos os dados que a gente ouvia, vinham da China, e a China, entre aspas, dizem que geneticamente são todos magros, né? Por exemplo, o índice de massa corpórea do chinês, que é a medida entre o peso dividido pela altura multiplicada ao quadrado, em média em torno de 23 e 24, então eles são magros, né? E fala-se que é genética só da região oriental, mas eu sempre falo que não é, porque quando o chinês vai para os Estados Unidos, ele engorda igual o americano. Então, na prática, a genética tem um peso aí de 30%, e o comportamento tem um peso de 70%. E o gatilho disso aí é a comida, né? E comida não voa, só vem para a boca com a mão. O Brasil, como você citou, de cada 5 brasileiros, 1 está obeso. E em torno de 1%, que chega a pouco mais de 2 milhões da população, são obesos mórbidos, que é a grande preocupação. E o obeso, ele tem uma substância a mais, que dá para a gente falar assim para a população: o obeso ele é inflamado. Então, a população está vendo falar muito de citocinas. Como aumenta a inflamação e o vírus causa a inflamação, o risco é pelo menos 2 vezes maior no indivíduo obeso. E os grandes obesos, o Brasil aí nesses um pouco mais de 2 milhões, vão ter muita dificuldade de maca, dificuldade, por exemplo, de dar diagnóstico. O fundamento da medicina é você dar o diagnóstico para estabelecer o melhor tratamento. Com relação à Covid-19, um dos exames importantes é a tomografia, para ver o pulmão e ver se tem lesões que levam a pensar na doença. E a tomografia normalmente só faz até 130 quilos. Então, o grande obeso, ele tem dificuldade até de chegar ao diagnóstico da Covid-19 por conta da dificuldade de realizar uma tomografia. Bom, o Câmara Record dessa semana traz a história de um desses personagens parecidos com esses que o Dr. Cizenando mencionou, que é o William de Oliveira. Ele é de Embu das Artes, aqui em São Paulo. A nossa produção conheceu o William em outubro do ano passado, quando ele pesava quase 250 quilos. Naquela época, a equipe acompanhou a passagem do William por um spa. Ele conseguiu emagrecer, perdeu 71 quilos, chegando a 179. O repórter Rogério Guimarães reencontrou o William agora, recentemente, e conta pra gente como ele está enfrentando essa pandemia do coronavírus. Vamos ouvir o Rogério. Contar a história do William foi um grande desafio, porque ele estava realmente imerso numa grande prisão, enclausurado nesse excesso de peso, nessa obesidade mórbida, limitante, que causava tanto dano para ele. Mas também a gente viu um William disposto a lutar mais uma vez. Então, quando nós chegamos, ele viu essa possibilidade muito real diante dele, de que haveria um impulso importante para ele tentar mais uma vez. E foi o que aconteceu. Foi colocado diante dele um cenário desafiador para ele, de perda de peso, de disciplina, de resgate, de conscientização alimentar. E ele abraçou esse projeto, e isso foi muito bom. Não me lembro de nenhum momento do William dizendo: vou desistir, não aguento, vou voltar do jeito que eu estava. Agora, na pandemia, ele se viu diante de um dilema, fora do spa, em casa,
precisando continuar aquele ritmo saudável de vida, alimentação e exercício físico. Então ele acabou tomando a decisão de continuar fazendo caminhadas na rua. Enfim, a gente mostrou tudo isso e abordamos com ele, questionamos os riscos. Ele não vê tanto perigo assim e por isso continua caminhando na rua. Ele acha mais arriscado ele recuperar o peso do que fazer caminhada na rua. Na pandemia, ele disse que não conseguiria de jeito nenhum ficar isolado dentro de casa, que esse estilo de vida não era mais o dele, e esse estilo de vida causa muito medo a ele, de poder engordar de novo. Bom, eu volto a falar com o Dr. Cizenando. O caso do William, doutor, claro, é mais extremo, mas eu imagino que muita gente tenha essa mesma dúvida entre se exercitar na rua e se expor ao coronavírus, ou ficar em casa e interromper uma rotina de vida mais saudável. E aí, doutor, o que é melhor para o obeso no momento? O obeso mórbido, como ele, na realidade, ele era e ainda é o que a gente chama de superobeso. A população de obeso mórbido e superobeso não é que pode, que é obrigatória ficar em casa. Mesmo quando terminar, tomara que termine essa quarentena, os de mais risco, os idosos, quem tem doença, por exemplo, autoimune, como um lúpus eritematoso sistêmico, e o obeso mórbido, não é, devem ficar em casa. O risco dele sair é muito grande e ele não pode ser contaminado pelo coronavírus, que o índice de mortalidade vai ser muito grande. Por exemplo, ele, para pensar numa cirurgia bariátrica, ele já perdeu o peso, hoje se ele operar com 58 de índice, o risco dele é 7,2%. Ele não deve operar nem hoje com esse sucesso que ele perdeu o peso. E quando opera, tem mais uma gravidade, porque é uma agressão cirúrgica. Você aumenta também substâncias que aumentam a possibilidade dele ser infectado pelo coronavírus. Então ele está numa situação que ele vai ter que se acalmar, pode até usar psicoterapia nesse momento. Ele vai ter que fazer o máximo de atividade em casa, sabendo que mastigar não é atividade física. E que depois que fica obeso, pouca comida mantém. A atividade física nesse momento é importante para ele, pelo menos 1 hora por dia de levantar e sentar, de andar em casa, é importantíssimo para ele até produzir uma coisa que a gente chama de endorfina, que dá alegria, que faz com que ele não tenha tristeza nem depressão. Agora, ele não vai poder sair de casa. Fica então o recado para o William e para todo mundo que se encaixa nessa mesma situação do William. O Câmera Record vai continuar no tema do isolamento dos obesos também na semana seguinte, quando vai ao ar a segunda parte da reportagem, dessa vez contando a história de outro personagem, o Jorge Luiz Rodrigues, de Cruzeiro, no interior de São Paulo. O Jorge, infelizmente, enfrenta uma situação ainda mais grave que a do William. Da última vez em que ele se pesou, a balança não suportou o peso do Jorge. Então, ele nem sabia ao certo quanto ele pesava. E por causa da obesidade, claro, a vida do Jorge mudou completamente. Quem visitou o Jorge foi o repórter Marcos Reis, e o Marcos também deixou um depoimento pra gente. A primeira vez que eu cheguei na casa do Jorge para gravar o Câmera Record com ele, me impressionou muito o tamanho dele, obviamente, ele é uma pessoa muito grande, mas me impressionou o fato dele ser um cara super jovem, ele tem 30 anos, e não sabia até então o peso dele, porque as balanças de farmácia pesam normalmente até 250 quilos. Essas balanças já não suportavam mais o peso dele. Primeira vez que eu gravei com ele, ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção também. Ele falou, essa quarentena, esse isolamento que o mundo está descobrindo agora por conta do coronavírus, eu já vivo há 5 anos. Porque há 5 anos ele não sai de casa por conta do peso, ele não consegue caminhar muito, ele até caminha em casa, mas na rua é muito difícil para ele. E ele não sai de casa também por conta da vergonha do corpo. Então, há 5 anos ele vive praticamente isolado. Então, se para muita gente essa quarentena já está sendo muito difícil, já está sendo angustiante, imagina para quem vive isso há 5 anos, né, completamente isolado. A gente precisou levar uma médica para conhecer o caso dele, porque desde o primeiro dia de gravação eu não tinha percebido cuidados específicos do Jorge em relação ao corona. Ela explicou que o caso dele é extremamente delicado,
Ele tem muito mais riscos de saúde do que qualquer outra pessoa por conta do peso. Se ele vier a ter problemas com o coronavírus, se ele pegar o coronavírus, provavelmente ele não resiste, o pulmão dele não suporta. Então ele passou a ter, durante a reportagem, cuidados em relação ao corona que ele não tinha antes, que ele achava que o simples fato de estar isolado em casa já seria suficiente, né? Então hoje ele passou a adotar a máscara, passou a adotar o álcool em gel, passou a lavar as mãos, tem um controle de quem entra e sai da casa dele que ele não tinha até então. Bom, vale ressaltar que durante as gravações do Câmera Record, o Jorge se pesou novamente numa balança preparada para o peso dele, uma balança que aguentava até 1 tonelada, e o resultado surpreendeu bastante a equipe, como com certeza vai surpreender a quem acompanhar o programa, porque o Jorge, hoje, ele é sem sombra de dúvidas um dos homens mais obesos do Brasil. Mas eu volto a falar com o Dr. Cizenando de Lima Júnior. Doutor, a gente imagina que mesmo em casos extremos, como o do Jorge, que fica o tempo todo em casa, é necessário tomar precauções contra o coronavírus, especialmente pela gravidade do caso dele, né? Sem dúvida. Eu não sei o peso desse doente ainda, vi que tem uma coisa boa, ele tem 30 anos, né? Só que ele precisava saber se ele tem ou não doença associada. Por exemplo, se ele for um hipertenso, mesmo controlado com remédio, é um paciente de altíssimo risco. Ele não pode ter contato com o vírus para não ter a doença. Para isso, ele tem que evitar contatos com visitas. Uma coisa boa que o pessoal deseja para ele que vá bem e sem visita. Mesmo no Dia das Mães agora, ele tem que falar com a mãe, mas por telecomunicação, ou por telefone, ou por videochamada. Vai ser uma coisa boa para a mãe e para ele, entendeu? Esse paciente tem que ficar em casa e ele precisa se movimentar. Sair da cadeira, dá para fazer poucos exercícios, mesmo em casa. Bom, esclarecendo 2 pontos que o doutor tocou. Primeiro, o Jorge ele é hipertenso, apesar de controlar com remédio, então precisa tomar todos esses cuidados que o doutor Cizenando falou, mas a boa notícia é que pelo menos ele vive com a mãe dele, a dona Alzira. Então, no Dia das Mães, não vai precisar passar a distância, como o doutor sugeriu. Pelo menos eles moram dentro de casa e, pelo relato do Marcos, eles já têm essa consciência de controlar as visitas e usar máscara e álcool gel e não permitir que pessoas entrem dentro de casa para eventualmente transmitir, né, o coronavírus. Doutor, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas ficando ainda nessa questão da obesidade, além dos adultos, as crianças também são uma preocupação durante essa pandemia. E eu lembro que aqui no Brasil, 12% das crianças sofrem com obesidade, segundo o Ministério da Saúde, e pelo menos 2 artigos publicados recentemente no jornal da Sociedade de Obesidade, que é um órgão internacional, alertam que o fechamento das escolas e o isolamento em casa podem contribuir para agravar esse problema, justamente por prejudicar a alimentação das crianças e reduzir as atividades físicas. Doutor, como é que os pais podem ajudar as crianças que estão com excesso de peso nessa situação da pandemia? Olha, é uma situação difícil. Para a criança isolada em pequenos locais, só tem uma forma, é informação. A criança precisa entender que o risco dela é pouco, mas ela, junto com a família, é o grande vetor dessa doença para o adulto e principalmente para o idoso. Então a família vai ter que traçar estratégia dentro do local que mora para, de alguma forma, essa criança, por exemplo, não visitar os avós agora no Dia das Mães que está chegando aí no domingo. Tá certo. Bom, depois dessa aula, eu só posso agradecer ao Dr. Cizenando Ernesto de Lima Júnior, cirurgião do aparelho digestivo. Obrigado pela entrevista, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi uma satisfação e até uma próxima. Agradeço a você, Marcelo, e a toda a sua equipe e desejo que as informações sejam continuadas e que deem esperança até para os obesos mórbidos e que tenham ciência que esse ano 2020 provavelmente estarão em casa e que não é o momento de operar, que a cirurgia é um ato, é a única saída para eles, mas tem que ser feita no melhor momento. Tá dado o recado. Eu termino então, como sempre, deixando o convite nos próximos 2 domingos, dias 10 e 17 de maio,
O Câmera Record mostra os 2 capítulos da reportagem O Isolamento dos Obesos, com a história primeiro do William e depois também do Jorge. É sempre às 11h15 da noite, logo após o Domingo Espetacular. Está ouvindo o podcast depois dessas datas? Não tem problema, não precisa se preocupar, todas as nossas reportagens estão na íntegra no playplus.com. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.